Sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos sobre a diferença entre pterígio e catarata. Para quem não me conhece, essa página vai ser uma página informativa para trazer conteúdo sobre oftalmologia. Meu nome é Ronald Rocha, médico oftalmologista, atuo na cidade de Feira de Santana, Conceição do Coité e Tucano. Então é uma dúvida muito frequente dos nossos pacientes a diferença entre catarata e pterígio. E hoje vamos ter uma ajudinha aqui, de um olho ilustrativo, para a aula ficar um pouquinho mais dinâmica e até facilitar o entendimento de vocês. Então sejam todos bem-vindos. Encaminhe para essa live, para o pessoal também tirar essa dúvida. Pessoas que você vê que tem uma carninha no olho, ou que você está vendo que está tendo dificuldade em enxergar, essa informação vai ser importante para ela e pode ajudar nesse conteúdo de oftalmologia. Então sejam bem-vindos e hoje falaremos sobre pterígio e catarata. E aí, será que existe uma diferença? O que é a carne no olho? A carne no olho, se operar, volta. Catarata, se operar, volta também. É uma dúvida que acaba sendo muito frequente, os pacientes se perguntam sobre isso. E foi a iniciativa de trazer essas informações nessa live. Então, primeiro o entendimento é saber como é a anatomia normal do nosso olho. Então, nosso olho na parte da frente, ela tem essa parte transparente e essa parte branca. Essa parte branca é a conjuntiva. Na parte transparente, lá dentro, acaba tendo um conteúdo que existem duas lentes. Lembra da live passada que a gente comentou sobre a catarata? Existe a córnea, que é essa lente transparente, fica na frente do olho, tem a função de proteção e gerar grau. Atrás da pupila, tem uma outra lente, chamada de cristalino. Essa lente também ela tem que ser transparente. Quando ela começa a ter uma pacificidade, acaba opacificando, é o que a gente chama de catarata. Então a gente já entendeu que a catarata é a parte interna. E o que é o pterígio? O pterígio é uma carninha que vem e passa aqui na conjuntiva para a parte anterior do olho. Então eu vou colocar aqui uma imagem que fica mais fácil o entendimento. Então aqui é a diferença. E aí, consegue perceber que existe aqui uma diferença? A carne no olho é essa pelezinha aqui na frente da córnea e a catarata é essa parte branca que fica atrás da pupila. E aí, é a mesma coisa? Não. Essa carne no olho, ela acaba gerando muita irritação nos olhos, fotofobia, que é a claridade incomodando, e quando ela está avançada, que ela acaba gerando a turvação visual. Já a catarata, ela não gera sintomas de dor, não gera sintomas de irritação nos olhos, mas ela gera alteração visual. Então, a catarata, que é a parte mais interna, ela gera alterações da função visual. A carninha no olho, que é o chamado pterígio. Aqui, então, a gente vai entender, deixa eu voltar aqui uma imagem, fica mais fácil. O pterígio, que é essa carninha aqui, ela pode ser grande e ela também pode causar alteração visual. Geralmente, a gente não espera chegar nessa fase para gerar uma indicação cirúrgica. Todo paciente que tem essa carninha no olho tem que ser acompanhado. A indicação cirúrgica, existe 3 critérios clínicos. Existe o critério estético também, que isso depende, vai muito da pessoa, se incomoda ou não. Mas existem os critérios clínicos, que é a parte médica, que é quando você vê que esse paciente está com muita irritação, a gente começa um tratamento com colírio e mesmo o tratamento clínico ele continua com sintomas. E isso já é uma indicação cirúrgica. O paciente, quando tem uma progressão dessa carne, a gente acaba vendo um paciente em um dia, 6 meses depois, a carne está maior, é uma outra indicação cirúrgica. Ou quando esse paciente acaba gerando um aumento de grau ou interferência visual. Então, essa carninha no olho, a gente não espera ficar tão grande para indicar a cirurgia. A gente tem que fazer um acompanhamento, uma avaliação clínica para que isso seja documentado. E a catarata? Deixa eu colocar aqui. Então, esse pterígio, ele pode ser pequeno, como está nessa imagem do meio, é chamado de pterígio limbar.
Esse pterígio, a gente não indica cirurgia. A gente começa o tratamento com colírio, óculos escuros para evitar progressão pelo estímulo da luz ultravioleta que a gente comentou na outra live. E quando isso acaba avançando, que a gente indica a cirurgia. Mas ela pode avançar e acabar ficando grande, como a gente colocou nessa imagem aqui, ó. Aqui já é uma forma muito avançada. Hoje em dia a gente acompanha esses casos e o paciente que chega nessa forma é porque ele não passa em acompanhamento oftalmológico. Então, se você acaba vendo uma pessoa que tem uma carninha no olho, oriente fazer uma avaliação oftalmológica, porque ela pode, depois de muito grande assim, gerar uma cicatriz e ficar com uma sequela visual. Então, hoje a gente acaba vendo muito frequente pacientes idosos que têm receio de procurar uma ajuda médica. Se você vê um paciente com essa carne no olho, encaminhe. E essa é fácil avaliar isso? Será que é só olhando assim, ó? Será que avaliando assim consegue ver essa carninha no olho? Às vezes ela está muito pequena e só com microscópio para poder avaliar. Existem algumas carninhas que também não é pterígio. Então, toda carne no olho é pterígio? Não. Aqui eu vou colocar exemplos para a gente ter uma atenção que nem toda carninha do olho é pterígio. Aqui, ó. Existem, às vezes, corpo estranho que acaba caindo no olho e existe uma reação inflamatória que tenta cobrir esse corpo estranho. Então, apesar de parecer uma carninha, como essa imagem do meio, ela não é pterígio. Essa imagem inferior, ela já é uma imagem suspeita de neoplasia. Neoplasia é tumor que pode ser benigno e pode ser maligno. Então, o paciente que está com essa carninha no olho, ele não é diretamente encaminhado já para cirurgia. Ele tem que ser avaliado, confirmado o diagnóstico e se realmente for uma carninha no olho por pterígio, que é um aspecto benigno, fibrovascular, ele acaba sendo indicado cirurgia. Nesses casos, com suspeita de malignidade, tem que ser feito biópsia. Então, para a gente também não achar que toda manchinha vermelha no cantinho do olho, toda a carninha no olho é pterígio. Aqui também tem outros exemplos de reações inflamatórias. Essa primeira imagem aqui, ela é de uma suspeita de neoplasia. Esse paciente foi encaminhado para o segmento anterior para avaliar uma biópsia. Esse paciente do meio é uma reação alérgica. Então, existem pacientes que têm alergia ocular, que acaba tendo um avanço de muita intensidade nessa reação, que gera esses pontinhos, chamados de nódulos de Horner-Trantas. Esses pontinhos são acúmulos de imunocomplexos, que acaba gerando essa inflamação, fica bem vermelho, parece com a carne crescida, mas ela não é tratada com cirurgia. Então, se você observa um paciente que é alérgico e tem essa carninha no olho, ele pode não ser pterígio, pode ser uma reação intensa da alergia ocular. E embaixo exemplificando o corpo estranho, que às vezes o paciente acaba tendo exposição no trabalho, ambiente com muita poeira, andar de moto, ambiente que acaba trabalhando em zona rural, acaba tendo esse risco de ter corpo estranho no olho, que gera sintoma de irritação semelhante a desse pterígio, mas a indicação é de retirada. E às vezes a olho nu não consegue saber se realmente é uma carninha crescida por pterígio ou por outra causa, tá? E a questão da catarata. E o que é a catarata? Como eu comentei aqui com o bonequinho, ó, lembra dessa lente que tem que ser transparente? Aqui é o chamado de cristalino. Ele tem que ser transparente para a gente poder enxergar sem dificuldade. Quando ele começa a opacificar, igual essa imagem aqui embaixo, ó, é o que a gente chama de catarata. Esse é mais difícil de avaliar a olho nu. A carninha às vezes acaba sendo observada na parte externa. A catarata, ela é atrás da pupila. Então, se você observar um paciente, quando tem essa mancha branquinha atrás da pupila, é porque a catarata já está muito avançada. Então, esse paciente que já está com turvação visual, ele já pode estar com quadro de catarata, mas ainda não ser observada essa manchinha branca no olho. Então, todo paciente que tem queixa visual, ele tem que ser avaliado pelo oftalmologista. Em alguns casos, a gente dilata o olho, acaba fazendo essa avaliação da acuidade visual, e a gente, quando dilata, vê um pouco melhor. Existem várias formas de catarata. Aqui tem as 3 principais delas, que é o mais comum por conta da idade.
Existe a catarata nuclear, que é essa aqui do meio, existe a catarata cortical anterior, que é essa aqui de cima, e a catarata que mancha na parte posterior, chamada de subcapsular posterior. Essas são as três principais formas de opacificação desse cristalino, as três principais formas de catarata, e essas são as formas comuns que podem acontecer com o próprio envelhecimento. Então, todo mundo que viver muito vai ter um quadro de catarata. Geralmente, a partir dos 55 anos, o paciente já começa a ter esse início desse processo de opacificação. Ele acaba sendo intensificado lá depois dos 60 anos, mas como a gente comentou na última aula, quem não assistiu, está gravado aqui no feed, pode voltar lá que foi bem interessante falar sobre a prevenção da catarata. A gente começou a ver que existem fatores ambientais que podem fazer acelerar ou aparecer em pacientes que não estão na idade ainda para catarata. Então, pacientes que acabam tendo diabetes, ele acaba tendo um risco mais elevado de acelerar essa catarata rápida. Pacientes que têm, às vezes, esporte de trauma contuso no rosto, como boxe, alguma atividade de luta. Pacientes que acabam tendo doenças reumatológicas ou alérgicas, que fazem uso de medicações contínuas, que contenham corticoide. Então, são pacientes que têm um risco de acelerar e aparecer antes essa catarata. Existem também algumas cataratas mais atípicas, que não são tão comuns de ver no nosso dia a dia. Aqui eu trouxe algumas delas. Essa primeira catarata aqui é uma catarata de um paciente que tem um transtorno psiquiátrico e usa por muito tempo uma medicação antipsicótica. Existem algumas medicações antipsicóticas que acabam tendo como efeito colateral o aparecimento precoce dessa catarata. E ela fica bem semelhante a essa aqui, ó, uma catarata mais estrelada. Essa catarata aqui do meio é uma catarata muito avançada. O paciente acabou demorando muito para procurar essa ajuda e aí acabou tendo essa dificuldade. O paciente, nesse caso, ele tem uma cegueira por conta da catarata, mas é uma cegueira reversível. É uma cirurgia muito mais complexa para ser tratada, então por isso que hoje em dia a gente não espera ter essa complexidade, mas é um caso ainda que tem como reverter. Já essa catarata aqui de baixo, essa catarata é chamada lamelar, é uma catarata congênita. O que significa isso? O paciente já nasceu com essa catarata. Então, pacientes também podem nascer já com quadro de catarata. Às vezes ele não altera tanto a visão, então não já indica cirurgia ainda muito pequeno, mas é um paciente que a gente já sabe que vai acabar evoluindo muito cedo com esse avanço da catarata. Então, todos os pacientes que nascem hoje tem que ser feito o teste do olhinho justamente para ver se existe alguma alteração congênita, que uma delas é a catarata congênita, que é igual a essa aqui de baixo, tá bom? Então, aqui deixa eu trazer, então, para relembrar, então, como é o cristalino normal, como é a catarata mais comum, que é a catarata nuclear, e quando opera da catarata, como é que fica esse olho? Por que tem que colocar uma lente? Porque essa lente natural do nosso olho, quando ela é transparente, ela tem um poder refrativo, ela tem uma função de corrigir a visão, ela tem uma função de melhorar a visão do paciente. Se não tiver uma lente, esse paciente vai ficar com um grau muito alto. Era como era feito antigamente, o paciente tinha uma catarata avançada, jogava, tentava fazer a cirurgia, tirava e não existia uma lente para substituir, e o paciente ficava com aquele óculos grossão, assim, ó. O pessoal chama de óculos catral, é aqueles graus mais 14, mais 15, porque é o que seria necessário para esse paciente enxergar. Com o avanço da medicina da cirurgia de catarata, foi descoberta essa aqui, ó, a lente intraocular. Essa lente que tem um poder refrativo, existem alguns exames que conseguem fazer um cálculo e nesse momento da cirurgia fazer a correção do grau a depender do que é utilizado nesse momento da cirurgia, que é o implante da lente intraocular. E é assim que fica o paciente quando faz a cirurgia de catarata. Coloca-se uma lente, coloquei essa imagem para ilustrar, e hoje já existem várias tecnologias que conseguem corrigir a visão de astigmatismo, correção de visão de miopia, paciente que tem hipermetropia, correção só de longe, correção de longe e perto. Então, uma gama de tecnologias são utilizadas hoje e vai ser individualizado esse tratamento a depender de como é o grau do paciente, como é o olho desse paciente, como é a retina, como é a córnea. Por isso que a gente utiliza vários exames específicos para fazer essa avaliação pré-operatória e fazer o planejamento cirúrgico do paciente. Então, só para aqui recapitular, então o paciente ele pode ter
pterígio e catarata, que são coisas distintas. O pterígio é a carninha nesse cantinho do olho. A catarata é a opacidade dessa lente natural. E quando você estiver vendo alguém com essa alteração, como opacidade, dificuldade de enxergar, carninha no cantinho do olho, irritação com frequência, dificuldade de enxergar, oriente procurar uma avaliação oftalmológica. Esse paciente pode estar com um pequeno tumor no olho, esse paciente pode estar tendo dificuldade por conta de catarata. Então a gente tem que ter a noção que só uma avaliação médica com equipamentos específicos pode realmente concluir o diagnóstico e indicar um tratamento. Na cirurgia de pterígio, como é que é feito essa correção? A gente faz a raspagem. Como é que era feito antigamente? Esse paciente fazia a cirurgia, cortava esse pterígio, essa carninha, e acabava juntando nas bordas com 2 pontinhos. Deixa eu colocar aqui. Essa carninha no olho, ela era feita a raspagem e colava aqui do lado com 2 pontinhos. Só que existia ainda um risco muito alto de recidiva. Essa carninha voltava com muita frequência. E aí foi tendo alguns avanços, tanto na técnica da cirurgia, quanto nos materiais utilizados. E aqui eu vou ilustrar, trazer para vocês como é que era feito. Era feito com esses pontinhos assim, ó, pontinhos de sutura. E aí hoje como é que ela é feita quando usa esse ponto? A gente tira uma margem maior, não sei se vocês conseguem ver que tem um corte maior, e a gente pega uma pelezinha saudável de cima ou de baixo, que geralmente não cresce, substitui no local do leito onde tinha essa carne e dá esses pontinhos. Essa é a forma convencional. E o que é que teve de evolução? O que teve de evolução foi o uso da cola biológica. A cola biológica, ela veio para você não ser necessário o uso dos pontos. E o que é essa cola biológica? Ela é uma cola de fibrina que, na verdade, ela é um fator de coagulação que já existe no nosso corpo. Por isso que é considerado biológico, porque o nosso corpo tem essa composição de fibrina que age dentro dos vasos. Quando a gente tem um corte, acaba que ele utiliza para estancar o sangue dos vasos. Existe uma cascata de reação, de coagulação, que ela acaba fazendo umas fibras, um emaranhado de fibras, que não permite que o sangue saia desse vaso. Aí foi feito a separação dessas moléculas e conseguiu colocar só esses fatores de coagulação em um dispositivo. E aí, quando a gente pega o paciente e coloca esse dispositivo e entra em contato com o tecido, ele age igual ao nosso corpo dentro do vaso quando ele sangra. Então a gente faz hoje a cirurgia da seguinte forma: a gente pega, faz a raspagem como era antes, tira uma margem um pouquinho maior, pega um pedacinho da conjuntiva superior ou inferior que geralmente não cresce, substitui ali, coloca essa cola biológica, essa fibrina, e coloca em cima e espera ela grudar. Quando ela gruda, ela não solta mais, igual é feito no vaso quando ele sangra. Então isso foi uma evolução para não depender desses pontos no final da cirurgia. Então o que teve de benefício? O paciente vai ter uma recuperação mais rápida, porque não vai ter a reação inflamatória gerada pelos pontos. O paciente vai ter menos desconforto, porque aqueles pontos ficam em média de 15 dias no olho e depois ainda tem que manipular o olho para retirar. E isso também foi comprovado que reduz o índice de recidiva. Então, teve benefício no conforto, benefício de diminuir o risco de voltar e teve benefício na cirurgia também ser um pouco mais segura. Então, isso aqui é para vocês entenderem a evolução que já existe na cirurgia de pterígio, tá? Então, e os resultados são incríveis. O paciente tem uma recuperação muito mais rápida com esse material. Então, aqui, para ilustrar e finalizar. Então, se você tem observado uma carninha crescida no olho ou no seu olho através do espelho, ó, você faz assim, ó, vê se tem uma carninha, ó. Se você tem observado uma mancha vermelha localizada
observado que está tendo irritação no olho com frequência ou alguma turbação visual, marca uma consulta com um oftalmologista de confiança, que seja especialista nessa área, porque isso vai ajudar a ter um tratamento mais precoce e seguro. Se você vê que tem alguém com essa marquinha no olho, essa manchinha vermelha, uma pessoa que às vezes nem observou, mas você percebe que está diferente, recomende ele fazer uma avaliação, porque isso é importante para prevenção de doença mais grave, porque isso pode ser um tumorzinho. Tem que ter uma correção da visão, então ele vai melhorar a qualidade visual dele e vai também melhorar o conforto. Então, manda esse aqui, essa live vai ficar salva, encaminha para as pessoas que você vê que tem essa manchinha no olho ou alguma queixa de visão. Meu nome é Ronald Rocha, atendo na cidade de Feira de Santana, no Hospital de Olhos Clínicos, atendo em Conceição do Coité toda semana, toda sexta-feira eu estou lá em atendimento, também pelo Hospital de Olhos Clínicos. Na cidade de Tucano, estou na Vitamed toda semana, lá tem dia que é quinta, tem dia que é segunda, tem dia que é sábado, toda semana eu estou na cidade de Tucano também. Então, espero ter ajudado. Aqui a página é aberta para poder compartilhar informação de oftalmologia, tirar dúvidas. E aqui estou aberto a perguntas. E aí, ficou alguma dúvida? Me conte aí também. Aqui, ó, Dona Edna Santos. Tudo bem, Dona Edna? Falou que também já vai marcar a cirurgia dela. Olha só, ela fez a consulta dela segunda-feira agora. E aí já está organizando para fazer a cirurgia dela. Parabéns. Só vai ter benefício, Dona Edna, a senhora vai ter muito benefício. Dona Nilza, Dona Nilza, pessoal de Cruz das Almas, tenho muito carinho pessoal de Cruz das Almas. Dona Nilza aí, professora, conheço desde... Ela me conhece desde quando eu era pequeno lá, adolescente, estudando ainda para fazer faculdade. Pessoal do Sanca, beijo pessoal aí de Cruz das Almas. A família de minha esposa é de lá, fiz uma visita recente, pessoal muito bacana. Aqui, Dona Edna, quem mais perguntou aqui? Deixa eu ver se tem dúvidas. Pessoal presente, obrigado Grazi e Alcione pela presença. Agradeço também aqui alguns amigos, colegas. Hanna. E aí pessoal, tudo bem, né? Meus amigos aqui presentes, agradeço aí a confiança. Débora aqui, Cardoso, filha de Dona Nilza. Então acho que não teve pergunta não. E aí pessoal, tem perguntas, dúvidas? Aqui, o Anderson mandou aqui, ó, acordar com o olho irritado toda manhã, não uso bebida alcoólica, não fumo, o que pode ser? Existe alguns casos de olho seco, existe o olho seco evaporativo, que depende do ambiente, tem que ver como é que tá o ambiente que você está inserido. Está em uso excessivo de telas, tem exposição a ar-condicionado, tem exposição a vento, anda de moto. Então, existem alguns critérios que geram o sinal de olho seco. E isso tem que ser avaliado, porque às vezes você está sentindo a irritação e não vê a manchinha no olho. Pode ser o início de um pterígio? Pode também. Início de pterígio, às vezes você não consegue ver a olho nu. E aí tem que ser observado numa consulta oftalmológica com a lâmpada de fenda. Aqui... Grazi também falou aqui que ela também acorda com o olho arranhando, ó. Então tem que usar o colírio, viu, Grazi? Depois marcar também essa consulta. Vocês estão me devendo essa consulta lá para fazer essa avaliação completa, viu? Então, pessoal, acho que fica aqui. Deixa aqui salvo essas informações. A gente vai ter sempre a presença do nosso olhinho aqui, ó, que vai agregar nas informações. Em breve eu vou fazer uma live também para comentar a interferência da retina em pacientes que têm retinopatia, doença do fundo do olho, o que deve ser tratado primeiro. Às vezes o paciente tem retinopatia diabética e catarata, os pacientes diabéticos, a gente vai comentar disso, já tirar um dia só para comentar disso. Aqui o nervo, ó, então pacientes que têm glaucoma e catarata, todo paciente que tem glaucoma e catarata, ele não pode operar ou tem que ter algum critério? A gente vai comentar disso depois um dia específico também. Então a gente vai trazer muitas informações. Eu vou estar aqui organizando para a gente ter uma sessão de live de 15 em 15, dia de domingo 2020. Então agradeço a presença de todos. Fico aqui à disposição. Essa live vai ficar salva aqui. Encaminhe para o paciente que você vê que está com irritação no olho, dificuldade de enxergar e que parece que está com essa carninha no olho. Meu nome é Ronald Rocha, sou especialista em catarata, retina clínica, opero pterígio, opero catarata e faço acompanhamento de pacientes com retinopatias, tá bom?
Deus abençoe a todos. Fico aqui feliz pela presença de cada um que estava aqui na live e fico à disposição. Qualquer coisa é só mandar mensagem no direct que a gente tem tirar essa restante de dúvidas aí, tá bom? Deus abençoe. Amém.